vamos aí iniciar o nosso projeto de elaboração de uma planilha de controle financeiro. Então vamos escolher aqui a opção no Excel, uma tabela em branco, e aí ele vai nos abrir uma pasta de trabalho, onde estarão ali as nossas ferramentas em mãos, para que possamos trabalhar de uma melhor forma. Quem já tem contato com o Excel vai ter uma facilidade maior, porém, com esse tutorial, quem não tem contato com o Excel, quer seja a primeira vez, também vai poder estar aprendendo alguns comandos para poder elaborar essa planilha. Quando nós falamos em controle financeiro, queremos fazer alguns lançamentos por data. Então devemos pensar bem em quais serão os campos que a gente vai colocar nessa planilha. Então, primeiramente, um campo que não pode faltar é o campo data. Vamos colocar ele na coluna A. Depois também os nossos gastos, a gente vai colocar ali a descrição deles. Qualquer que seja o tipo dos gastos, a gente vai colocar ali de uma forma mais genérica nessa parte. E também o valor, é uma coisa muito importante. Por experiência, é sempre bom classificarmos de duas formas os nossos gastos. Uma é pela classe, a gente pode colocar uma classe aí depois que eu vou mostrar aqui, é de fixo e variável. E outras são os tipos, que vai enquadrar, que isso aí vai ajudar muito para frente na parte analítica do nosso controle financeiro. Então, na classe, vamos colocar aqui nessa parte do lado, que serão custos fixos e custos variáveis. Então, vamos ter duas formas de custos. Os custos fixos são aqueles custos que a gente sabe que a gente vai gastar todo mês, é um aluguel, é uma prestação do carro. Então isso a gente sabe que a gente vai estar todo mês gastando. E o variável vai ser contas que gastamos esporadicamente, por exemplo, com uma festa, um jantar, uma compra de roupas. Não é algo que vai se repetindo com uma certa rotina. Então vamos colocar aqui alguns tipos, né? Como aluguel, água, luz, telefonia. E aí você vê o que se enquadra mais no seu perfil. Eu estou colocando aqui apenas alguns para a gente poder seguir com o nosso tutorial, mas aí você poderá colocar também aqueles que são de seu interesse, né? Cada família, cada pessoa vai ter um tipo específico aí de gasto mensal. Vamos aqui alinhar aqui apenas uns parâmetros, vamos alinhar o texto, colocar sempre centralizado, que é a forma que eu gosto mais, e vamos espaçar um pouquinho do canto. Eu não gosto de deixar muito no canto, então por isso ali que eu inseri uma coluna, para ele não ficar muito no canto. Vamos começar a dar cara agora à nossa tabela. Eu estou colocando aqui uma cor azul e as letras brancas, mas isso aí você pode fazer de sua preferência. Essa é a minha preferência, eu gosto muito da cor azul, e eu acho que o branco ele fica destacado aí na cor azul. Eu vou dar um zoom aqui para poder enxergar melhor, para vocês também poderem acompanhar o tutorial de uma forma melhor. Eu estou fazendo uma tabela pequena, mas é lógico que quando a gente fala de gasto, a tabela tem que variar de acordo com o que cada um vai utilizar. Aqui está a nossa tabela. Eu vou começar a inserir alguns dados, apenas para vocês terem ideia de como vai funcionar essa tabela. Então, coloquei aqui um gasto na data de 16/11/2016. A descrição eu vou colocar aqui que esse gasto aqui foi uma compra de carnes, digamos que eu estou me preparando aí para o final de semana para fazer aquele churrasco. Então, coloco ali na descrição algo direto, compra de carnes. Eu vou saber o que eu gastei. Qual foi o valor disso? Então, vou colocar também ali o valor, no caso de R$36. Nota que a classe e o tipo, eu posso digitar qualquer valor aqui por enquanto, que ele não me coloca nenhuma restrição. Mas a gente vai mudar isso. Por que a gente vai mudar? Porque a gente quer que exista um padrão na nossa tabela. Então a gente vai delimitar a classe como sendo o custo fixo e o variável, que foi aquele que a gente delimitou. Então eu vou abrir aqui a minha validação de dados, coloco como lista e vou escolher aqueles dois campos que nós havíamos criado, com a descrição de fixo e variável. Notem que se deixar em branco não tem problema, porque está fregado ali ignorar em branco.
nessa opção nós temos aí algumas coisas que servem para ter uma mensagem de entrada ou uma mensagem de erro. Isso aí mais para frente eu vou explicar, mas por enquanto o que a gente precisa saber é sobre como a gente colocar essa validação do campo, e ele já cria também as opções ali na alça da célula. Então fica fácil para a gente poder saber quais são as opções válidas. Todo mês eu compro aquela quantidade de carne de R$36. Eu vou no açougueiro, vou no mercado e falo para ele separar para mim R$36 de carne. Ele corta certinho para mim toda vez. Agora a gente vai fazer a validação do campo aqui também, do campo tipo, e a gente vai escolher ali quais são os valores. Eu estou deixando aqui alguns campos a mais, porque conforme a gente vai lançando ali os nossos gastos, a gente vai ver que, puxa, eu não cadastrei aquele tipo. Então ele já ele já tem um espaço para a gente poder cadastrar lá para frente. E ele também cria essa alça aí para a gente poder navegar entre os tipos desejados. Então eu vou colocar aqui como aluguel. Não tem nada a ver a compra de carne com aluguel. Estou aqui apenas deixando um exemplo para vocês verem como que a gente pode navegar aí na nossa tabela que a gente está criando. Nos campos abaixo aí também a gente coloca, né, para poder dar uma forma à nossa tabela. E a gente vai começar a formatar os determinados campos. Vamos formatar esse campo aqui do valor como contábil. Por que eu coloco contábil e não como reais? Porque o contábil ele separa bem o símbolo do real com o valor dinheiro, ele deixa um em cada canto. Se nós tivéssemos colocado o valor moeda e o real, ele ficaria junto, então daria um aspecto feio à tabela, coisa que eu não gosto. Como aqui o nosso exemplo, a gente vai também cadastrar mais aqui alguns itens. Primeiramente, deixa eu mudar essa parte aqui de aluguel, que estou incomodado com isso. Vamos colocar a classificação dele da forma correta aqui como mercado. Eu vou deixar um fixo ali ainda, porque todo mês eu gasto R$36 com carne. Agora vamos colocar aqui mais alguns valores para começar a dar forma à nossa tabela. A gente vai inserindo as datas e vamos cadastrar os valores aí. Bom, essa parte aí cada um pode fazer a sua. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo para que vocês aí possam fazer o exercício da melhor forma. Eu gosto de sempre nomear as minhas tabelas, minhas planilhas, então eu vou colocar essa aqui como os dados. Essa aqui vai ser a nossa planilha de dados. Aí a quantidade de linhas, cada um pode definir o quanto vai colocar. A gente pode fazer aqui por a inserção das linhas, da melhor forma que você preferir. Você pode copiar e colar. Você vai ver que a tabela está toda formatada, ou você pode aqui selecionar a última linha e puxar pela alça, que também vai aumentar a quantidade de linhas da sua tabela. Notem que a formatação, ela já copia a formatação dos campos anteriores. Se eu coloquei um valor que não era permitido, por exemplo, no campo aqui de classe, o Excel ele já me dá uma resposta dizendo que aquele valor não é permitido. Então é bom a gente sempre fazer a planilha dessa forma, porque isso vai nos ajudar. Eu agradeço a atenção de todos que estiveram comigo aí no vídeo. Salvem o seu trabalho para depois podermos dar continuidade a ele. E o formato, vamos colocar aqui num formato especial que permite utilizarmos macro, porque mais para frente neste tutorial a gente vai ver como inserir macros em nossa planilha para deixar automático alguns comandos. Vamos encerrar por aqui então o nosso tutorial. Agradeço a todos aí que assistiram o vídeo e por favor deem um like e se inscrevam também no canal.